rua que eu tinha... Ainda não soltei o vídeo, né? Tô gravando antes. Mas é a rua que eu falei no último vídeo. Que acabou tendo... Ela estava programada para receber ciclofaixa. Não nessa parte aqui, na outra parte. Mas ainda não. Mas teve conflito, vai receber só em janeiro de 2023. Então nesse vídeo aqui eu vou trafegar. Na verdade ela muda de nome ao longo do caminho, se eu não me engano. Mas eu vou andar por ela para poder mostrar um pouco como ela é. Vou aproveitar esse vídeo aqui também para expandir um pouco o assunto, recomendações que eu fiz lá no canal. Recomendações de canais que eu fiz lá no canal. Eu recomendei, na verdade, não só canais, mas também o projeto Passo Planejado, que é muito bom. Eles falam muito sobre e usam dados para isso, sobre como as cidades podem se tornar mais agradáveis para a população. Na verdade todas falam um pouco isso, né? Existem... É interessante uma coisa que muitos dos lugares para onde a gente viaja e tal, são os lugares mais caminháveis, são ruas e tal, onde a gente quer ficar, não só passar. Para fazer o famoso people watching. Tá mesmo observando as pessoas, sabe? Gente gosta de gente. E gosta de um lugar com sombra. Aqui é onde iniciar a ciclofaixa. Aí, mas esse exemplo que eu tô dando do lugar para onde a gente viaja e tal,
É porque, poxa, você acaba sendo atraído para turismo, mas cidades assim também acabam atraindo desculpa, eu tô no centro, então tem música aqui e muito ruído em geral. Mas você consegue atrair turistas, mas também consegue atrair pessoas querendo morar. São cidades, cidades sustentáveis, cidades pensadas para as pessoas. São cidades onde as pessoas querem viver, sabe? Então é importante pensar nesse aspecto. Aí, enfim, o caos planejado é uma organização sem fins lucrativos. Agora eu vou pro próximo, que é o Not Just Bikes. Eu já falei aqui antes, andando de bike também. E é interessante pelo seguinte aspecto. Ele não é arquiteto ou urbanista e tal. Ele é um engenheiro elétrico que, em razão do trabalho, tá vendo a porta abrindo? Nossa. Ele é um... Tá filmando? Tá. Valeu, irmão. Valeu. Procura meu canal depois. EcoChat. Não sei se ele entendeu, mas enfim. Até perdi o fio da meada. Ele é um engenheiro elétrico que, por conta do trabalho dele, viajar bastante, ele acabou visitando diversas cidades no mundo e tinha uma coisa que incomodava ele, que ele gostava de mais de algumas cidades que outras. E ele achava que isso se dava em razão do de ter mais pessoas na cidade, de ser uma cidade mais densa e tal. Mas aí ele foi vendo alguns dos padrões, coisas regras da cidade, como que essas regras eram desenvolvidas e qual o desdobramento delas, sabe? Aí, ó. Aqui já tem ciclofaixa. Aqui já é outra. Não sei se aqui muda o nome da rua. Deixa eu procurar uma placa. Já mudou. Doutor Raul. Mas enfim. Quebrando um pouquinho, dá pra ver que se colocar uma ciclovia, dá pra dar uma continuidade aqui. Então ali no centro, onde as pessoas trabalham, elas podem sair
com maior facilidade de bicicleta e vir para casa. Então isso cria uma rede, uma conexão entre as infraestruturas que permite que você crie as infraestruturas, as ciclofaixas, e as pessoas vão vir. Mas, voltando, ele foi vendo as regras. E, enfim, ele hoje vive na Holanda, que ele acredita que é o melhor lugar para ver os filhos dele crescer. Inclusive, ele é de Londres, mas não a Londres do Reino Unido, a Londres do Canadá. E é engraçado porque ele chama de Londres falsa. Fake London. London fake. Então ele via lá que era uma cidade super dependente. Aqui o asfalto tá ruim. Uma cidade super dependente de carro para se locomover. Mas aí ele foi vendo na Holanda como tudo se desenvolveu. É interessante porque foi, sabe, é questão de probabilidade. Muitas das cidades no mundo, a maior parte, só eu não arriscaria uma porcentagem aqui, mas elas se tornaram mais dependentes de carro, sabe? Privilegiaram os carros. E lá foi coisa de detalhes, sabe? Por um voto que eles realizaram. Então, talvez seja um efeito borboleta. Que eles mudaram e fizeram com que a cidade ficasse... Que a Holanda, os Países Baixos como todo, né? Ficassem menos dependentes. Dos carros, no caso. Então, como eu falei no meu vídeo anterior, por favor veja, se você está vendo isso aqui e não viu. Você viabilizar outras formas de condução, não só bicicleta. Por exemplo, não deixar o transporte público ficar preso no trânsito normal, sabe? Então, o BRT é um exemplo disso. O metrô nunca vai ficar preso no trânsito, né? Porque ele tem uma via própria dele. A ciclofaixa também. Agora ali na frente tem barulho, então vou ter que parar de falar um pouco. Sábado, 1º de outubro, antes da eleição, então. Meu deputado Rodrigo Marcelão, a voz vem com você, Rodrigo Marcelão. Por conta desse um voto, teve um movimento assim, antes, que era parem de matar nossas crianças, alguma coisa assim. Porque, como eu falei, 400 crianças morreram em um ano em acidentes. Então eles resolveram não botar a culpa, você deixou a criança. Não, a gente tem que fazer de uma forma que as vias, que o trânsito seja mais seguro, porque ou você restringe os carros, ou você restringe a liberdade das crianças, sabe? Mas acabou sendo até
melhor para os carros. Também porque eu falei do paradoxo de Dawes-Thompson. A velocidade dos carros vai depender da velocidade dos outros transportes. No caso ele fala de transporte público porque é um paradoxo, acho que é antigo. Então uma teoria, sei lá, uma hipótese, uma avaliação antiga. Mas qualquer outro meio, sei lá, bicicleta, sei lá, skate, pode entrar nisso, se você facilitar o tráfego de skate, que é menos denso que o carro, né? Facilita para os carros. Então, de novo, o canal Not Just Bikes, ele já fala assim que lá no eu fico trocando Holanda e Países Baixos direto, mas enfim, é a mesma coisa, de certa forma. Eles... Droga, perdi o fio da meada. Ah, é. Eles têm que dar uma volta para chegar em algum lugar, porque os caminhos para bicicleta são mais diretos e os carros têm que dar uma volta maior. Mas mesmo assim, acaba sendo mais rápido, porque se você deixasse o caminho direto, expandisse a via, mais pessoas iam usar o carro e mais pessoas iam ficar presas no trânsito. E lá tem um esquema muito legal, que é o sinal deles, que identifica, é muito, ele faz ele é ativo, ele acompanha se tem algum pedestre, se tem transporte público, se tem carros, e vai dando prioridade a quem tem prioridade. Pedestres e bicicletas prioritários, depois transporte público, depois os demais carros. Mais carreata aqui. Depois de tanto barulho. Aqui não é, até perdi onde eu tava no assunto. Ó, quero ele. Será que se eu for ele vai vir atrás de mim? Vamos ver. Ele ali, ó. Foi. Mas então, eu lembro que eu falei sobre... Foi mal, é que eu tô subindo aqui. Sobre ser melhor para os carros por causa da questão do congestionamento. Então tem esse benefício. E tem aquela questão que eu falei já no início, que é uma cidade onde as pessoas querem viver, que é mais agradável, você consegue... O Jeff Speck, tem um vídeo que eu botei lá do Jeff Speck também. Nossa, é interessante como que, não sei se dá pra ouvir, mas o apito aqui, isso aqui é Niemeyer, sabe? Mas, não sei se foi intencional, mas dá uma refletida aqui no som. Mas, o Jeff Speck, ele fala sobre como que cidades caminháveis elas fazem muito sentido, não no sentido, não, sei lá, de urbanistas exatamente, mas ele fala sobre economistas, sobre epidemiologistas e ambientalistas. Economistas por quê? Tem uma mulher ali, nem tinha visto, mas
Foi mal, eu sempre estou vendo as coisas aqui e acabo pensando alto. Mas o economista por quê? Porque você pensando porque o transporte, a mobilidade, né, não deve ser só pensada como fazer as pessoas irem de um lugar a outro, mas quão perto as pessoas estão dos serviços, sabe? Então, se você consegue construir uma cidade mais densa, assim, existem diferentes tipos de densidade, né? Não pode ser uma densidade, sei lá, prédios gigantes, ou uma densidade grande de pessoas vivendo em cubículos, mas uma densidade, é difícil de qualificar a densidade, mas enfim, uma boa densidade. Você consegue fazer com que as pessoas tenham a proximidade dos serviços que elas querem. Então, eu vi um dado, não lembro onde, depois eu posso procurar, que os parisienses, 92%, 90%, 80%, sei lá, quantidade, estão a 5 minutos de uma padaria, caminhando, 5 minutos caminhando. No máximo 5 minutos, né? Então, você tem que fazer as coisas próximo de onde as pessoas vivem. Então é interessante ter essas zonas de uso misto. Então, uma edificação residencial, mas que no térreo tem lá o seu comércio, sabe? Tem uma padaria, tem uma sorveteria, tem um restaurante, entendeu? Então, esses lugares são bem interessantes, são densos e também demandam menos infraestrutura, sabe? Porque se você constrói, tem até um dado sobre como isso mostra, sobre como que isso acontece nos Estados Unidos também. Tem um vídeo que ele fala que é uma... Nossa, tô falando tudo do canal, mas o canal é muito interessante mesmo, vou ter que recomendar. Ele fala que é um esquema de pirâmide. O subúrbio é um esquema de pirâmide. Assim, a cidade espraiada assim, sabe? Minha cidade é meio que assim um pouco. É uma cidade mais horizontal do que vertical. Essa cidade acaba tendo, porque você constrói a uma certa distância, isso vai se pagando. Você vai construindo e vai se pagando. Só que se você parar de construir, existe um custo alto da estrutura. Então você tem a infraestrutura para saneamento, você tem a infraestrutura de iluminação, a infraestrutura elétrica, tem a infraestrutura de asfalto, tudo isso tem um custo. Então se você constrói mais denso, você tem mais pessoas vivendo e o custo é dividido. E se você espalha mais, você tem mais estrutura e menos pessoas para poder pagar essa estrutura. Então, se não existe, assim, não é que não se deve construir assim. Pode construir, mas a construção tem que ser o seguinte: se você quer viver mais longe, você tem que pagar por isso, sabe? Pagar pela estrutura que leva tudo até você também, que é o justo. Então, essa parte dos economistas, isso é interessante. Tem a parte dos epidemiologistas. Até eu falei um dado que eu acho super interessante, que ele fala que, poxa, se é mais amigável para as pessoas andarem, para onde vai esse dinheiro? Ele tem uma hipótese, ele percebe, em comparação com as cidades dos Estados Unidos, que Portland tem mais gastos com recreação. Então ele cita alguns dados lá, por exemplo, REC de teto, sabe? REC de teto, por quê? As pessoas pegam, tem um REC e fazem sua aventura, sei lá, no final de semana, alguma coisa assim. Ele cita outros dois dados também que eu esqueci. Poxa, aqui a tranquilidade, a paz. Mas mesmo assim o som da rua tá vindo aqui. Mas seguimos. Os epidemiologistas, porque as pessoas acabam, quando se locomovem mais de carro, elas acabam ficando mais sedentárias mesmo. Então, tá em casa, entra no carro, vai para o trabalho, vai para, sei lá, a escola, é levado para a escola e volta. Ela não caminha nem pro
por pontos de ônibus, sabe? Que pode ser, sei lá, uma caminhada de 2 minutos, mas é uma caminhada, sabe? E a gente acaba vendo até uma lógica, uma coisa acontecendo que eu inclusive já fiz, que é pegar o carro e ir pra academia para andar de bicicleta. Andar de bicicleta eu não fazia o spinning não, mas eu corria na esteira. Mas não muda muita coisa, né? Mas quando a cidade é construída assim, as pessoas dependem, escolhem de forma diferente como elas vão e acabam andando mais e acabam pedalando mais, sabe? Fora que tem, aí já mas continuando na parte de epidemiologista, as pessoas são mais ativas, têm mais saúde, então tem menos doenças, né? Então tudo isso é interessante. E tem outro ponto também que é, poxa, se você está perto de onde você quer ir, precisa ir, enfim, você gasta menos tempo no trânsito. E por fim, dos ambientalistas, como eu falei, tem a questão das emissões. As cidades, se você se mudar para uma cidade, pode ser melhor do que você, sei lá, uma cidade caminhável assim, pode ser melhor do que você tomar uma medida, sei lá, reduzir o consumo de carne, sabe, melhor em questão de emissões. Então, tem essa questão. A outra questão, fora que no congestionamento as pessoas ficam presas, os carros estão lá rodando e poluem mais ainda, mesmo na distância, mas acaba tendo isso. Tem essa questão dos gases de estufa, né? Mas tem também a poluição por material particulado e outros gases que fazem mal diretamente para a nossa saúde, não só o efeito estufa, que causa aquecimento global, enfim, mas que causam problemas para a gente diretamente. Na nossa respiração a gente acaba ficando quem tem aqueles problemas respiratórios comuns, a rinite, sinusite, todas as ites, acaba tendo sempre um problema com isso. Tem a questão do uso de recursos, né? Em geral, você vai usar menos combustíveis, menos energia, então precisa de menos, ter uma menor demanda energética. O carro também demanda muito mais material do que uma bicicleta, então demanda mais aço, mais borracha, mais tudo. Vou botar minha máscara porque protege minha cara e também eu tenho esse problema de ites. O carro ele fica,
cerca de 94% do tempo parado. Então é um material que está ali, que não está sendo muito usado. Então, de novo, eficiência do uso de recursos. Por isso que muito se é dito também que o futuro é compartilhado. Então você o transporte público em si já é compartilhado, né, obviamente, mas talvez você precise de um carro e não ter mais um carro só seu, mais uma assinatura. Vou testar no paralama novo? Não, né? Então é isso, tem esse canal Not Just Bikes que eu já fiz uma baita propaganda pra eles aqui agora, porque é bom mesmo, é muito bom. Mas se você quiser se interessar por essas questões urbanísticas também, se você estiver interessado, se inscreva no canal deles, mas também tem outros canais como o City Beautiful. Esse cara já é urbanista, se não me engano, mas também tem, se você quiser em português, tem o São Paulo nas Alturas, que é muito bom também. Ele foca em São Paulo, mas já fornece perspectiva. Mas é isso. Vou fazer esse vídeo aqui um pouquinho mais curto. Então, o carro vindo. Então, se você tem alguma crítica, dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Enriqueça o vídeo com seus comentários. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, com aquela pessoa que vai gostar do conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sino que sempre que tiver vídeo novo vai chegar para você. E a gente se vê na próxima.
Tchau.